Passarei para a próxima expositora, a senhora Kátia Vincentainer, que é representante do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Claro. Bom, boa tarde a todos, saúde da reunião. Oi? Tá bom agora? É que está sendo gravado, então fala bem perto do microfone, por favor. Ok. Boa tarde, eu saúdo a mesa dessa reunião na figura do deputado Gabriel Guimarães e agradeço a oportunidade de estar podendo estar aqui. Gostaria também de agradecer ao deputado do PSOL, Ivan Valente, que intercedeu para que eu pudesse estar aqui, visto que originalmente a mesa não teria qualquer representante da sociedade. Agradeço também a presença da Pós TV, que está nos acompanhando e transmitindo essa reunião ao vivo. Nessa luta que a gente vem travando com relação ao novo Código de Mineração, para que ele seja mais justo e que tenha, através dessas transmissões, levado ao conhecimento público muitos fatos graves que a grande imprensa oculta. Nessa reunião eu tenho me sentido num grande festival de celebração à mineração, como se essa atividade trouxesse apenas benefícios. Eu senti falta, nessa reunião, de preocupação dessa comissão em citar, por exemplo, os direitos dos trabalhadores. O setor minerário é conhecido como o setor que mais mata, mais mutila e enlouquece trabalhadores. Só esse ano, 20 pessoas morreram trabalhando no setor minerário, em suas atividades. Não vi também se falar sobre as agressões ao meio ambiente, a extraordinária quantidade de água que é usada na mineração. Também não ouvi ninguém comentar sobre a defesa para que não haja mineração em terras indígenas. Ninguém se falou em respeito ao IT 169, muito menos sobre as populações que têm suas vidas e territórios afetados pela mineração. Para que a discussão contemplasse de verdade o setor de mineração e a redação desse novo código, seria necessário que tivesse nessa reunião também um representante dos povos indígenas, um representante de quilombolas, representantes das pessoas atingidas pela mineração, por exemplo, nas minas de Caeteté, onde está se minerando urânio, e uma parcela enorme da população está desenvolvendo câncer por uma mineração indiscriminada, sem respeito à segurança desses trabalhadores. Estamos discutindo a aceleração da mineração para equilibrar a balança comercial. Não estamos discutindo o que esse aceleramento da mineração vai causar de devastação aos territórios, à sociedade, aos trabalhadores. Nada disso foi falado. Tá? E também, na verdade, eu sim, não me sinto representada por essa comissão, tá? O comitê que eu represento, sendo que assim, o IBASE recentemente publicou uma análise, e tanto o deputado Gabriel Guimarães, do Partido dos Trabalhadores, quanto o deputado Leonardo Quintão, do PMDB, tiveram uma verba muito grande da sua campanha financiada por empresas mineradoras. Tá? O que faz acreditar que assim, esse código, ele é totalmente, esse novo código, visando favorecer a indústria da mineração em prejuízo das populações e dos territórios. Bom, eu vou ler uma nota em nome da comissão que eu represento, do comitê que eu represento, que é o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. A expansão da mineração no Brasil nos últimos 10 anos foi gigantesca. O valor total da produção cresceu 550%. Em volume, esse crescimento também foi significativo. A extração de zinco cresceu 648%, a de cobre 598% e a de ferro 88%. O setor mineral brasileiro está entre os recordistas em lucratividade e a arrecadação dos royalties da mineração através da CEFEM saltou de 326 milhões em 2004 para 835 milhões em 2012. Esse boom do mercado mineral fez com que se reacendessem os interesses em torno da modificação no marco legal da mineração no Brasil. Infelizmente, essas enormes cifras e cifrões escondem o rastro de destruição que a expansão da mineração vem deixando nos territórios, porque os lucros da mineração não vêm da valorização de papéis nas bolsas de valores. O aumento do lucro da mineração vem da ampliação da extração de uma quantidade cada vez maior de bens naturais das entranhas da terra a um custo cada vez menor.
Quanto mais invisíveis forem os impactos das comunidades e ao meio ambiente, maiores serão os lucros. Por isso, em geral, prefere-se fingir que a mineração ocorre no espaço vazio, sem pessoas, sem natureza, sem comunidades. A mineração consumiu mais de 5 quatrilhões de litros de água em 2012, e o setor foi recordista no crescimento de pedidos de outorga para uso d'água. Ao mesmo tempo, poluiu uma série de rios e águas subterrâneas. O crescimento da mineração também redundou no aumento do número de mortes, mutilação e adoecimento dos trabalhadores da mineração. Apenas em 2013, 20 trabalhadores já morreram trabalhando. Além disso, centenas de comunidades por todo o Brasil vêm sofrendo cotidianamente com os impactos da mineração e da sua logística, que muitas vezes inviabilizam seus modos de viver e conviver nos territórios. Além disso, conforme se duplica ou triplica a extração mineral no país, cenários apontados pelo governo no Plano Nacional de Mineração para 2030, o tempo das reservas é diminuído pela metade ou em sua terça parte. Trata-se de bens naturais finitos e não renováveis. Após todo um processo de sigilo antidemocrático em torno da proposta de novo código, o que vemos é que ela fecha os olhos e se cala diante desses problemas. Não há qualquer menção aos impactos das comunidades e à água, por exemplo. As menções feitas ao meio ambiente são genéricas e pouco efetivas. Não temos dúvidas em afirmar a proposta do novo código apresentada pelo governo em relação às salvaguardas socioambientais é pior do que o código em vigor. Representa um retrocesso. O artigo 54 do Código do General Castelo Branco afirma que os titulares das concessões de lavra terão que se responsabilizar por danos e prejuízos causados a terceiros, promover a segurança e a salubridade das habitações do local, evitar a poluição do ar ou da água e proteger e conservar as fontes de água. A proposta apresentada agora sequer cita essas questões. A mineração não é apenas um negócio. Ela traz consigo uma série de dimensões associadas. Se o código se mantiver como está, será um código do mercado da mineração, do negócio mineral, e não da atividade mineral em seu conjunto. Parece que a ditadura militar brasileira teve mais sensibilidade para esses aspectos relacionados aos impactos da mineração do que o governo atual. Esperamos que o Congresso Nacional faça as modificações necessárias para corrigir esta que seria uma desmoralização da democracia brasileira. Esperamos que os direitos das comunidades sejam respeitados, que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e o que direito do nosso meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado também seja respeitado. Queremos um código que não se omita diante dessas questões. Para isso, nós do Comitê Nacional sugerimos 7 pontos que devem ser incorporados ao projeto de lei. São eles: primeiro, garantir a democracia e a transparência na formulação e aplicação da política mineral brasileira. Segundo, garantir o direito de consulta, consentimento e veto das comunidades locais afetadas pelas atividades mineradoras. Terceiro, respeitar taxas e ritmos de extração. Quarto, delimitar e respeitar áreas livres de mineração, como, por exemplo, as estâncias hidrominerais. Controlar os danos ambientais e garantir planos de fechamento de minas com contingenciamento de recursos. Respeitar e proteger os direitos dos trabalhadores. Garantir que a mineração em terras indígenas respeite a Convenção 169 da OIT e esteja subordinada à aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas. Assinam essa nota: Associação dos Guardiões das Rainhas das Águas Guará, Quatro Cantos do Mundo, Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade, ADEA e BAIT, Articulação Antinuclear Brasileira, Articulação Antinuclear do Ceará, Articulação dos Atingidos pela Mineração do Norte de Minas, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale, Articulação Popular São Francisco Vivo, Associação Alternativa Terra Azul, Associação Brasileira de Reforma Agrária, Associação Cerrado Vivo para a Proteção da Biodiversidade, Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária, Associação de Preservação do Meio Ambiente da Vida, Associação de Proteção ao Meio Ambiente, Associação de Saúde Ambiental, Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental Belo Vale,
Associação para a Recuperação e Conservação Ambiental, Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, Associação Primo, Primatas da Montanha, Brasil pelas Florestas, Caminhos da Serra, Ambiente, Educação e Cidadania, Campanha contra o Mineroduto de Ferros, Caritas Diocesana de Sobral, Centro de Ecologia Integral de Betim, Centro de Estudos e Defesas Ambientais de Morretes, CEPASP, Pará, Comissão de Direitos Humanos e Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Comissão Pastoral da Terra, Comitê de Solidariedade do Instituto Santo Tomás de Aquino, Conlutas, Conselho Indigenista Missionário CIMI, Conselho Pastoral dos Pescadores, Consulta Popular, Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, Educafro Minas, FADA, Força Ação e Defesa Ambiental, FASE, FBONS, Fórum Carajás, Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Ambiental, Fórum Paraná, Frente de Luta pelos Direitos Humanos, Fundação Animpa Brasil, Fundação Esquel, Greenpeace, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, Grupo Maitan, Grupo de Estudos de Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão, Grupo de Trabalho Amazônico, Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, Enfio, Educação e Sustentabilidade, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e Base, Instituto Caracol, Instituto Cidades Sustentáveis, Instituto de Estudos Socioambientais INESC, Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, Instituto de Proteção Ambiental de Cascavel, Instituto Organos de Paraná, Instituto Rede Criar, Instituto Socioambiental ISA, Justiça Global, Justiça nos Trilhos, Juventude atingida pela mineração do Pará e Maranhão, Juventude Franciscana do Brasil, Levante Popular da Juventude, Movimento de Ação Ecológica, Marcha Mundial de Mulheres, Mater Nature, Instituto de Estudos Ambientais, Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, Movimento Nacional pela Soberania Popular Frente à Mineração, MAN, Movimento Paulo Jackson, Ética, Justiça e Cidadania, Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, Movimento pelas Serras e Águas de Minas, Movisan, Movimento Show Mineradoras, Nós Ambiente, Núcleo Amigo da Terra, Observatório Metropolitano Ambiental de Curitiba, Observatório de Controle Social do Terceiro Setor, ONG Bandeira Verde, ONG Campos Gerais, OCIP Guarani, Pastorais Sociais da CNBB, Pastoral da Juventude Rural, Pedra no Sapato, Rede Axé Dudu, Rede Brasileira de Ecossistemas, Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Rede Causa Comum, Rede Cearense de Juventude pelo Meio Ambiente, Rede Mato Grossense de Educação Ambiental, Serviço Franciscano de Justiça, Paz e Integridade da Criação, Serviço Franciscano da Solidariedade, Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do Estado do Paraná, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canaã dos Carajás, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simonésia, Sindicato Metabase Inconfidentes, Sindicato Unificado da Orla Portuária, Sociedade Brasileira de Sustentabilidade, SOS Serra da Piedade, SOSMAR, Valor Natural, Vivace Internacional. Deputado Durval Ângelo, PT de Minas Gerais, deputado Federal Alfredo Sirques, do PV do Rio de Janeiro, deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, deputado federal Domingos Dutra, do PT do Maranhão, deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, deputado federal Jean Willis, PSOL do Rio de Janeiro, deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais, deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, deputado federal Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL e Rede Sustentabilidade. Obrigada. Agradeço a expositora Kátia Vicentani, só informando, Kátia, que todas as audiências nossas, em todas, foram
aberto espaço para todos aqueles que quiseram se manifestar, inclusive por meio de inscrição pela internet. Todas as audiências que tivemos até hoje contaram com participação. Na última audiência no Rio de Janeiro, com o IBASE, convidada também a representante dos atingidos pela Vale. O nosso objetivo é justamente esse, é ouvir a população, viajar em todos os estados que tenham sido apresentados requerimentos. Até hoje são 16 estados. Então, a sua participação para nós ela é muito importante, como de todos que aqui se manifestaram. E, claro, em todas as nossas próximas audiências terão também espaço para todos que queiram se manifestar. Eu acho que seria interessante, só complementando, eu, na verdade, venho de um movimento de uma cidade onde não existe mineração, que é Águas da Prata. A CBA conseguiu autorização para explorar a bauxita na cidade, o movimento se uniu a ONGs e a prefeitura e nós estamos conseguindo barrar judicialmente essa exploração de bauxita numa cidade que, teoricamente, é uma estância hidromineral com uma das melhores águas minerais do país. Tá? Agora, eu fui conhecer através, com a fundação do comitê, alguns locais como Caeteté, na Bahia, que eu acho que, além de ter essas reuniões, eu acho que esse comitê seria muito importante, na minha opinião, que os senhores pudessem ir até em loco, ver o que acontece na região do Carajás, ver o que acontece na região de Caeteté, e o quanto a população está sendo atingida pela mineração, e o quanto esse código não tem regras e normas que policiem isso, porque a gente sabe que no Brasil a gente não tem condições, independente se seja DNPM ou agência nacional, que vai ser, de fiscalização disso tudo. Então, acho que seria de extrema importância que olhar as populações, os territórios, tudo isso. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui agora, convidando...